Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de quanto custa ter um Shih Tzu, com valores atualizados de 2022. Eu tenho um vídeo desse já, mas é bem antigo. Eu nem lembro o ano que é, mas vou deixar na tela o ano que eu gravei. Então trouxe um atualizado para vocês terem uma melhor noção do quanto gasta manter um cachorrinho desse, tá bom? Lembrando que se você gostar desse vídeo, gente, se inscreve aqui e deixa o like para ajudar o canal. Eu fiz aqui anotações muito bem calculadas, fiquei um tempão, sentei, dividi o que eu gasto anual, dividi valor mensal, enfim, vou explicar tudo pra vocês. E isso daqui, gente, é uma coisa básica, tá? Então é assim, são coisas que você, depois que pega um cachorro, você tem que ter noção que é uma obrigação sua. Por exemplo, vacina, banho, enfim. Vou falar tudo pra vocês aqui. Lembrando, isso daqui é uma média. Cada região vai custar um valor, o banho vai custar um valor para dar uma vacina, mas eu vou mostrar quanto eu gasto com a cocada, tá bom? Uma média de quanto eu gasto com a cocada. Valor exato é impossível, mas vocês entenderam aí. Então, se você tá pensando em ter um cachorrinho, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, gente, pra quem não conhece a minha cocada, vou deixar uma foto da minha princesa aqui pra vocês, tá bom? Essa daqui é a cocada, o Instagram dela é Cocada Shih Tzu e eu posto coisas diariamente lá sobre ela, muitos stories, muitas dicas de como manter pelo, como cuidar, enfim, como educar. Então, se inscreve no canal e segue ela no Instagram e o meu Instagram também tá aqui embaixo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você gasta quando você pega um cachorrinho, a primeira coisa que você tem que ter noção é das vacinas. É antes de tudo, gente, é antes de caminha, é antes de tudo. Você compra a caminha quando você pega ele, mas você esquece que muitas vezes ele tá com uma vacina, ou se ele tá com todas as vacinas, tem um tempo que você vai ter que dar as vacinas de novo. Então eu vejo muita gente esquecendo o cálculo das vacinas, e é uma das coisas mais caras, tá? Por mais que seja anual, quando você tem que dar, é uma paulada aí, tá bom? Eu não dou vacina pra cocada todo mês, tá? São 4 vacinas anuais. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando, falando no dia que eu fui dar a vacina pra ela. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards e linkado aqui nos primeiros comentários e na descrição do vídeo, tá? Então, quanto eu gasto em média com vacinas na cocada? Gente, ela toma 4 vacinas anuais. Ela toma vacina múltipla, a de raiva, a de gripe e a de giardia, tá? E nesse vídeo que eu falei, eu pedi pro veterinário dela falar um pouco mais sobre cada vacina dessa. Então, não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? E como a cocada é alérgica, ela tem que tomar um antialérgico antes de tomar as vacinas. Aí você pensa, mas a cachorrinha dela é fresca, tem que tomar um antialérgico, não sei o quê. Você pode pegar um cachorrinho, não saber disso e ele gerar uma certa alergia e você ter que gastar mais também. Então você tem que ter noção que a sua base de cálculo tem que ser sempre para mais, tá bom? Então, na média anual, eu gasto de 400 a 500 reais com vacinas na cocada, dependendo da onde eu dou a vacina, tá? Então vai variar muito de qual lugar que eu escolho dar a vacina e enfim. Então, de 400 a 500 reais na média com vacinas anual. Isso depois, gente, eu vou dividir pro valor mensal pra vocês terem uma noção, tá? Que mais? Banho e tosa, óbvio. Principalmente cães de pelo maiorzinho, cães peludinhos. Por mais que você mantenha esse cachorro que tem o pelo grande com o pelo curto, você ainda tem que ter a manutenção pro pelo continuar curto. Você tem que ficar tosando. Mas vamos lá, banho e tosa. Se você dá banho sempre no pet shop, uma média aqui na minha região de Londrina, no Paraná, é R$35 o banho. Só banho, sem tosa higiênica, sem nada. Só o banho, uma média de R$35, tá? Se você dá 4 banhos no mês, eu fiz um cálculo aqui também calculando uma tosa higiênica junto, mais ou menos, tá? Vai aí na faixa de 140 a 150 reais mensal. Se você dá banho em casa, esse valor vai reduzir, mas você vai ter que investir num bom shampoo e um bom condicionador. Claro que esse valor vai reduzir bastante, tá? Se você der o banho em casa, mas mesmo assim você vai ter que levar no pet uma vez por mês para tá fazendo a tosa higiênica. O que é a tosa higiênica, gente? Tosa das partes íntimas, porque o pelo vai crescendo, vai tampando, tem que tirar a tosa, abaixar o pelo da barriguinha, que também vai crescendo muito. Eu não corto os pelos aqui da cocada, né, do bigodinho, mas tem gente que corta, não recomendo, mas tem gente que corta, pra não ficar nos olhos, né, o da cocada já cresceu, já tá comprido. Escovação dos dentes, limpeza dos ouvidos, abaixar o pelinho aqui debaixo da patinha pra não ficar escorregando, corte das unhas, isso é tosa higiênica, tá? E você tem que fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês que seja, você tem que fazer. Então,
Eu coloquei uma média de R$140 se você for no pet. Se você der banho em casa, esse valor reduz um pouco. Outra coisa, ração. Ração é o seguinte, gente, vai variar muito da ração que você dá. Por isso que eu falei que esse vídeo é uma média. Só que eu coloco a minha realidade aqui nos valores pra vocês. A ração que eu compro pra cocada hoje é a Rios. E eu compro um pacote de 12 quilos. E ela é pequena, minha cachorra tem 4 quilos, tá? Mas eu compro um pacote de 12 quilos porque ela já acostumou com essa ração e eu pago muito mais barato num pacote grande do que ficar comprando todo mês um pacotinho de 1 quilo, 2 quilos, enfim. Mas não faça isso até o seu cachorro acostumar totalmente com a ração, senão você vai jogar o dinheiro fora. Porque a cocada no começo, ela pegava uma ração, ela largava, aí eu tinha que comprar outra, ela largava. Então você primeiro precisa acostumar ele e ver se ele vai gostar daquela ração pra você pegar bastante quantidade. Então uma média de quanto eu pago é R$300, gente, em 12 quilos de ração. Dá pra mais ou menos 6 meses aqui com a cocada, tá bom? Porque eu também dou frutinha, batata doce, dou umas coisinhas pra ela fora a ração, então dura um pouquinho mais, tá? Vermífugo. Vermífugo é essencial, tanto quanto as vacinas, você precisa dar, tá bom? Então, vermífugo eu coloquei uma média de R$50, porque também vai variar demais a marca que você compra. Enfim, quanto você tem que dar pro seu cachorro. Eu recebo algumas perguntas tipo, Suelen, tem que dar todo mês? Gente, isso daí quem vai falar é o veterinário, vai variar demais. Se ele vai pra rua todo dia, se ele faz as necessidades na rua, se ele tem contato com outros cachorros, se ele pisa na calçada lá fora, se ele... Enfim, se ele fica dentro de casa ou não, se você mora em região mais de sítio, de chácara ou mais na cidade. Então isso daí, quem fala o tanto que a cocada tem que tomar é o veterinário dela. Eu dou a quantidade que ele fala, tá? Então vai variar muito. R$50 não é uma média mensal, depois eu dividi... Porque a gente não dá vermífugo, eu não dou todo mês, então eu fiz na minha realidade aqui, já vocês vão ver a média mensal. Outra coisa essencial demais, remédio para pulga e carrapato, você precisa dar. E é a mesma coisa do vermífugo, gente, é o veterinário da cocada que fala pra mim. Então vai depender muito, das mesmas coisas que eu falei do vermífugo, as mesmas coisas do remédio de carrapato. Se tem contato com outro cachorro, se fica muito em área externa, enfim. Então, o Simparic dela, eu dou o Simparic, a caixa é mais ou menos R$60, R$65. Então, cada vez que eu der um comprimido, é R$65 no caso dela, tá? Então, já vou pôr aqui na média pra vocês também. Tapetes higiênicos, gente, se você compra os descartáveis hoje no mercado, tá mais ou menos R$70, 30 tapetes descartáveis. Vai variar da marca? Vai, mas eu acho bem difícil achar mais barato que isso, tá? Se você achar mais barato, vai ser tipo R$10 no máximo. Subiu horrores, tanto é que hoje eu uso os descartáveis que sai bem mais barato. Ah, tem que lavar? Tem que lavar. Mas abaixa muito a conta, né? Então, se você tá aí apertado nas contas, busca o tapete reutilizável que vai ser melhor. Mas aqui, como eu sei que muita gente não usa, eu coloquei os descartáveis e eu coloquei uma média de R$70 mensal, tá bom? Aí, gente, entram os variáveis, por exemplo, exames. Ai, tá meio doentinho, tá meio jururu, ou se machucou, preciso levar no veterinário. Você vai ter que pagar consulta, você vai ter que pagar medicamento, mas isso eu não vou colocar aqui nos valores, mas vocês têm que saber que essa conta que eu vou falar, vocês coloquem pra mais, tá? Porque imprevistos acontecem. E uma coisa essencial também, brinquedo, gente. Se você vai pegar um cachorrinho, você tem que comprar brinquedos, senão ele vai começar a comer chinelo, vai começar a comer as coisas. Então você tem que dar brinquedos pra eles, tá? E também coloquei uma média de R$50 mensal, que é bem abaixo do que eu gasto, tá? Hoje eu compro menos, que ela tem muito. Mas no começo, o filhotinho mordendo tudo, roendo tudo, você tem que dar brinquedo. Pra eles se distraírem e gastar os dentinhos no brinquedo e não nos seus sapatos, tá? Isso é o básico. Eu falei o básico. Agora eu vou entrar nessa outra página aqui, que é pra pelos longos. Então, se o seu cachorro não tem pelo longo, essa outra parte aí você já teve essa noção. Aí agora, ó, pra cachorro assim, de pelo longo. Ah, mas o meu é shih tzu, mas eu não deixo pelo longo. Não importa, isso aqui vai entrar pra você também, tá? Só não vai entrar, tipo, hidratação, essas coisas, se você não quiser fazer pelo ser menor. Mas olha só. O que acontece com o pelo longo? Você tem que tosar. Então, se o seu cachorro é um shih tzu, é um maltese, é um lhasa, que cresce esse pelo bastante, você tem que manter a tosa. Se você não quer que cresça, tosa todo mês. Eu não faço tosa geral todo mês, tá? Então, eu coloquei o valor da minha média aqui no final pra vocês. Mas uma tosa na minha região hoje, seja ela tosa baby, ou seja ela tosa na máquina, na tesoura é um pouco mais caro,
Tosa pra baixar o pelo, vamos colocar um geral. Tosa pra baixar o pelo, média de R$100. Então, cada vez que você vai levar ele pra tosar, média de R$100 na minha região. Outra coisa essencial, se você quer deixar o pelo mais compridinho, é hidratação. Não adianta, minha amiga, você querer ter um cachorro de pelo longo sem fazer hidratação. O pelo vai ficar uma porcaria, vai ficar duro, vai ficar áspero, ele vai ficar grosso, vai ficar um pelo feio, sem brilho. Um pelo, eu costumo falar que é um pelo doente, ele é um pelo triste. Então você precisa fazer hidratação. Custa caro, tá? Cada vez que vai fazer uma hidratação, não sei quanto é na região de vocês, eu sempre faço junto com o banho, mas aqui na minha região, dependendo do produto que eu quero usar, porque isso também varia, às vezes eu quero uma linha mais carinha e eu pago um pouquinho mais, então vai variar, mas uma média de R$40 a R$50 só a hidratação, fora banho, fora tosa higiênica, fora tosa, certo? Outra coisa, escovas e pentes. Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal só de escova e pente, que eu mostro pra vocês, mas a cocada tem um monte. É um pentinho pra região do bigodinho, é um pentinho diferente pra fazer penteado, é um pente diferente pra pentear na hora, depois que toma o banho. Então assim, filha, pelo longo é gasto maior. É igual cabelo longo, é gasto maior, tá? Não tem pra onde correr, ok? Outra coisa, fluido de desembaraço, você tem que ter, porque você tem que pentear em casa todos os dias, no máximo um dia sim, um dia não, pra não fazer nó, porque se fizer nó você vai gastar mais levando no pet pra fazer desembaraço ou tosa. Ih, minha filha, a lista é longa, tá? Eu não vou colocar valor de nada disso daqui, mas vou falar pra vocês terem noção, ó. O que você mais tem que comprar, minha amiga? Acessórios. Você compra geralmente uma vez só, mas você tem que saber, porque se você for pegar um pet, o gasto é maior na hora que você vai trazer ele pra casa. Então você tem que comprar uma caminha, um bebedouro e um comedouro. E aqui entra um porém no bebedouro e comedouro, porque às vezes você pensa que pode pegar aquele potinho pra qualquer cachorro. E pra esses de pelo longo, eu tô fazendo assim que ela tá aqui, tá? Pra esses de pelo longo, como é a minha filha, não adianta eu pegar um potinho assim e deixar ali, porque ela enfia a cara e ela sai arrastando aquele pelo encharcado no chão. Então, se o seu cachorro é de pelo longo, o bebedouro tem que ser adaptado, não pode ser qualquer bebedouro. O bebedouro da cocada custa R$100, tá? E tipo assim, na média, tem mais caros. Não dê o bebedouro de bilha, já uma dica nesse vídeo, procura aqui no canal sobre quando eu falei do bebedouro de bilha, não é recomendado, tá? Mas o bebedouro tem que ter um biquinho menor, pra ela não encharcar o pelo, pra não começar a dar fungo neste pelo. Não é só frescura do pelo molhar, gente, fica doente, dá fungo, enfim, dá lagrimasta, um monte de coisa, minha amiga. Ih, igual eu falei, a lista é longa, tá? Outra coisa que pouquíssima gente faz. Gente, escovar os dentes do pet. Eles têm dentes igual a gente. Se você não escova, dá tártaro. Se dá tártaro, você tem que levar no pet pra dar uma anestesia, pra deixar o cachorro inconsciente. Porque você só vai fazer isso se o tártaro tá tão avançado que precisa ser feito no pet. Então, se você não faz essa manutenção, você vai gastar com internação, fora que dá uma dó do cachorrinho, meter no soro, dar injeção, deixar inconsciente pra fazer isso no pet. É muito sofrimento pra eles. E é muito... No pet não, no hospital veterinário. E é muito caro, tá? Também. Então, o que eu faço, minha amiga? Eu escovo os dentes da cocada com uma pasta de dente que custa nada mais, nada menos... Eu vou pôr uma média, R$80. Essa pasta de dente da minha cachorrinha. Dura uma vida. Isso aqui eu tenho faz muito tempo. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Dura demais, mas custa, tá? Escova de dente, a dela é de criança também. Já mostrei pra vocês aqui. Então, assim, você tem que calcular. Eu tô aqui pra falar a realidade, porque o povo acha que é brincadeira pegar um cachorrinho, né? Então se prepara, porque é um filho, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, mas você tem que se preparar financeiramente, tá bom? Outra coisa que eles têm que ter, a cocada mesmo tá aqui em cima de uma mantinha e cobertinha. Ai, Sueli, que frescura botar isso na conta, frescura caramba, minha amiga. Se você nunca teve um cachorrinho pequenininho desse daqui, você não tem ideia de como eles são friorentos, denguinho, é o tempo todo num paninho, numa cobertinha, num negocinho. Então ela tem a cama dela e tem os paninhos dela. Então, pelo menos uma mantinha você vai ter que ter. E uma mantinha pet é nada mais, nada menos que R$60, R$70, tá? Então, é caro. Outra coisa, coleira. Você tem que comprar uma coleira dela, tá até aqui, ó. E tem a coleira, aí tem o catacaca que você vai passear, aí tem o cinto de segurança se você for levar no carro, enfim, os acessórios são infinitos, né? E por aí vai. Petiscos também coloquei aqui, se você quiser dar um negocinho ou outro. Shampoo, condicionador, se você for dar banho em casa. Lacinhos e liguinhas. A cocada nada... Liguinha é essencial pra cachorro de pelo longo. Até pra macho, tá? A não ser que você leve no pet com muito maior frequência
pra ficar abaixando esses pelinhos que crescem. Mas pra você amarrar o pelinho, você precisa pelo menos de uma liguinha, que são os elastiquinhos, né? Isso é comprado. Quer botar um laço? O laço é comprado. Inclusive, se você quiser laço, temos parceiros aqui no canal pra comprar laço. Mas enfim, não vou alongar muito o vídeo. O que eu fiz? Peguei uma média de cálculo, lembrando que esse final aqui eu não botei nessa média, tá? Cama, bebedouro, essas coisas, como vocês só comprou uma vez, eu não coloquei nessa conta. Mas eu gasto com a minha bebê de 400 a 500 reais por mês. Dividir no valor da ração, dividir no valor das vacinas, no quanto daria por mês. Então, pode pôr 500 reais na sua conta, principalmente se for cachorro de pelo longo. Se for cachorro de pelo curto, que não cresce esse pelo, lembrando que cachorro de pelo curto, gente, não é um cachorro de pelo longo que você mantém curto. É um cachorro que o pelo não cresce, tá? É outra história. É um pouco mais barato essa manutenção, mas você ainda vai ter que comprar vermífugo, vacina, remédio para carrapato, ração, shampoo, condicionador, enfim, a lista é longa. Não estou fazendo esse vídeo para desanimar ninguém, muito pelo contrário, a Cocada é minha filha, minha filha, tanto é que eu tô gravando, ela está aqui, eu vou dormir, ela tá comigo. Maravilhosa, linda, mas custa, isso vocês têm que entender. Ter um pet custa, é um filho, entendeu? É nada mais nada menos que um filho e custa dinheiro. Tá, custa manter. Claro, gente, isso varia. Tem gente que não liga pra nada, tem gente que nem dá remédio de carrapato, que deixa o cachorro ao léu, aí é outra história, né? Tô falando aqui como uma pessoa que cuida. Lembrando que se você for de Londrina e região, nós temos uma parceria com o Pet Shop Petland, onde esses valores vão reduzir na questão do banho e tosa, shampoo, condicionador, produtos da loja e banho e tosa, eles entram no cupom de desconto da Cocada, que é Cocada Shih Tzu, e só vale para o Pet Shop de Londrina, porque nós somos da região, nós fechamos parceria com esse Pet Shop, que é a Petland, tá? Só que a Petland é franqueada, então tem um monte de lugar. O desconto da Cocada só vale para Londrina, ok? Porque eu recebi algumas dúvidas aí por ser franquia, tá? Ai, meu Deus, esse vídeo dá uma trabalheira, gente, porque eu tenho que ficar calculando, depois dividir valor mensal, mas enfim, esse vídeo é bem mais realista do que o primeiro que eu fiz, porque o primeiro que eu fiz eu ainda era meio perdida com isso, e você vê, teve 100 mil visualizações aquele vídeo, gente, então esse é o atualizado, vou até deixar esse linkado no final do outro. Comenta aqui, por favor, quanto você gasta com seu pet, pro povo ver que isso daqui não é exagero. Pode pôr uma listinha, você que assiste o canal, põe aqui no comentário uma listinha. Eu gasto isso, e mais ou menos, pode ser uma base dos preços que vocês gastam na região de vocês, pro pessoal entender que não é brincadeira, tá? Que tem que se programar pra ter um bichinho aí na sua casa, tá bom? Espero que tenham gostado, gente. Um super beijo!